A paz a todos, amém? Amados, a Bíblia diz que nós nos alegramos quando nos disseram: vamos à casa do Senhor. E hoje eu queria compartilhar uma palavra ao seu coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Esse final de semana que nós tivemos aqui um acampa dentro aqui com alguns jovens, e foi muito bom, nos divertimos bastante, porque Deus, Ele continua fazendo e vai fazer muito mais, porque aquele que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar. Amém? Amém. Enquanto você procura aí, deixa eu te falar uma coisa. Se você está aqui na frente da pilastra e não está me vendo, puxa a tua cadeira um pouquinho para o lado, porque eu quero ver todo mundo, tá bom? Isso. Isso. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Posso ler? Ei, Marcos está numa felicidade, hein, Marcão? Meu Deus, esse menino dá trabalho. Só eu e tu, Eric, é para aguentar ele, né? Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escrevo: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo antes, nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra vós algumas coisas. Então aí, em seu meio, que sustentam a doutrina de Balaão, o que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí no meio de vós os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Amados, quando a gente chega em Apocalipse, você vai encontrar 7 cartas escritas para 7 igrejas. Cada igreja dessa, ela estava em uma cidade. Então, essa carta que nós lemos é uma carta escrita à igreja que estava em Pérgamo. Então, quando se escrevia essas cartas, não escrevia a carta para a Assembleia de Deus, ou a carta para Brasil para Cristo. A carta era escrita para a igreja da cidade. O que era? Todas as igrejas daquela cidade. Então Deus escreve essa carta para esta igreja. E eu queria tirar algumas lições com vocês nessa noite sobre esta carta. E a cidade de Pérgamo, ela tinha um grande sonho. E o sonho dessa cidade
era ter a maior biblioteca do mundo. E o Egito é onde fabricava o papiro. Então o Egito tinha todos os manuscritos da época. Então eles começaram meio que a divergir, porque um queria, o outro queria, e aí eles acabaram brigando, e o Egito parou de mandar o papiro para Pérgamo. Então Pérgamo começou a fabricar um novo tipo de papel, agora feito com pele de animais, que era o pergaminho. Por isso chama pergaminho, porque vinha da cidade de Pérgamo. Então era uma cidade muito grande, era uma cidade estratégica, mas eles tinham um problema. Quando Deus começa a escrever a carta para essa igreja, Ele não olha para nada disso. Ele não olha para quanto eles eram bem estruturados, eles não olham quanto eles eram grandes, eles não olham quanto eles desenvolveram coisas. E uma das coisas que me chamou no meio dessa carta é que ele fala assim: olha, vocês têm o templo de Satanás. E ele fala assim: olha, vocês não negaram o meu nome, vocês não negaram as coisas que eu acredito, mas no meio de vocês existe um templo de Satanás. E eu fiquei me perguntando, como pode um lugar como esse, em que no final ele vai dizer assim: olha, vocês vão comer do meu maná, vocês vão ter uma pedra com um nome escrito, e neste mesmo lugar onde não negou o nome, neste mesmo lugar onde ele começa a falar coisas boas, que fala que não negou a fé, e nem a mim, nem ao Senhor, neste mesmo lugar ele diz que há um templo de Satanás. E sabe, isso me chamou a atenção, e eu fui pesquisar, eu fui querer entender isso. Eu falei: como pode um lugar que não nega a fé, um lugar que não nega o nome, e que não nega o Senhor, mas mesmo assim, este lugar tem um templo para Satanás? Então no versículo 14, ele fala assim, ele começa a falar o que ele tem contra essa igreja. Então ele vai explicar. E a primeira coisa que ele fala assim, ó: tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Então aí, no seu meio, vocês sustentam, vocês aprovam, vocês deixam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Deus, diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. A primeira coisa que eu comecei a entender é que aquele povo, ele permitiu algo. E a Bíblia chama esse algo de doutrina de Balaão. E diz que por causa dessa doutrina, eles começaram a viver idolatria e prostituição. Então eu comecei a montar o quebra-cabeça na minha mente. E comecei então a perceber que um lugar, ele pode ter fé, ele pode não negar o nome de Jesus, ele pode não negar a presença de Jesus, mas mesmo assim, ele pode ter uma doutrina que não é a doutrina dos céus. E porque ele não tem a doutrina dos céus, ele pode deixar entrar coisas que desagradam a Deus. Então eu fui estudar a história de Balaão. Então presta atenção como funcionou. Um grande rei de nome Balaque, ele estava em guerra contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. E ele queria vencer o povo de Israel de qualquer forma. Só que ele disse assim: esse povo é um povo abençoado, eles têm a bênção de Deus.
Ninguém consegue vencer um povo que tem a bênção de Deus. Então ele teve uma ideia do inferno. Ele disse assim: eu vou procurar um profeta de Deus, eu vou dar dinheiro a esse profeta, para esse profeta amaldiçoar o povo de Deus. Então ele foi e encontrou Balaão, chamou Balaão, pegou uma grande quantidade de dinheiro, e ele deu essa quantidade de dinheiro a Balaão, e disse assim: Balaão, eu quero que você amaldiçoe o povo de Deus, porque se o povo de Deus estiver amaldiçoado, eu vou vencer a guerra. Balaão aceitou. Balaão pegou o dinheiro e saiu. Balaão e Balaque foram até um monte de frente aonde o povo de Israel estava. E aí Balaque levantava a mão, e quando Balaque queria amaldiçoar, Balaque não conseguia, ele começava a abençoar. Balaão começava a abençoar, e Balaque ficava furioso: eu te paguei para você amaldiçoar. E ele disse assim: eu não consigo amaldiçoar o que Deus abençoou. Então eles saem e retornam outro dia, e Balaque disse assim: Balaão, hoje você vai amaldiçoar esse povo. Eles sobem de novo naquele lugar. Balaão levanta a mão, Balaque diz: amaldiçoa. E aí quando ele vai amaldiçoar, ele pega e faz o quê? Novamente ele abençoa. E Balaque disse: eu te paguei para você amaldiçoar. E ele diz novamente: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Pela terceira vez eles fazem a mesma coisa. Pela quarta vez eles sobem de novo no mesmo lugar. E quando Balaque manda Balaão amaldiçoar, quando ele vai amaldiçoar, ele não consegue amaldiçoar. Então Balaque disse assim: como é que eu vou vencer uma guerra contra um povo abençoado? E então aqui agora entra a mente maligna do profeta. O profeta disse assim: olha, eu não posso amaldiçoar esse povo, mas eu posso te ensinar a fazerem eles perderem a bênção de Deus. Então Balaão agora começa a ensinar Balaque como fazer o povo de Deus deixar de ser abençoado. Irmãos, prestem atenção nisso. Nós somos um povo abençoado, e a bênção de Deus está sobre nós. Balaão tentou amaldiçoar, Balaão fez de tudo, mas Balaão não conseguiu. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre aquele povo. Então Balaão chama Balaque e fala assim: eu vou te ensinar hoje como fazer um povo que não nega o nome, que não nega a presença, que não nega a fé, construir um templo para Satanás. E ele fala assim: olha, você não precisa amaldiçoar o povo, você só vai fazer eles começarem a pecar, porque o pecado nos afasta de Deus. Então o que é que Balaque fez? Começou a enviar mulheres lindas, e essas mulheres começaram a dormir com o povo, e aí começou a levar a idolatria, e começou a ruína. E por causa da ideia de um homem, milhares de israelitas morreram. Deixa eu te falar uma coisa, amados. A doutrina de Balaão, ela não está dentro do povo de Deus para tirar você da igreja. A doutrina de Balaão não vem para fazer a gente voltar para o mundo. Ela é muito pior e ela é muito mais terrível.
O que ela quer? Ela quer que você esteja na igreja, que você não negue o nome, que você não negue a fé, que você não negue a presença, mas viva dentro do pecado, dentro da igreja. Por quê? Porque você vai estar dentro da igreja, mas você não vai estar debaixo da bênção de Deus. E Jesus, quando vai escrever essa carta para a igreja, fala assim: no meio de vocês há um templo de Deus. E esse templo é porque vocês suportaram, deixou acontecer que a doutrina de Balaão entrasse no meio de vocês. Então deixa eu te falar uma coisa. Essa doutrina veio para contaminar o povo de Deus. Por isso a Bíblia fala assim: olha, você que não é frio e nem é quente, você é morno, e você é pior do que quem é frio, porque quem é morno eu vou vomitar da minha boca. Abra aí comigo, Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Então, o que é a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão, traduzindo para você, é um evangelho misturado. É um evangelho onde nós falamos que servimos a Deus, mas no oculto e no escondido nós praticamos o pecado. Então Ezequiel fala assim: e ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. O que é que a doutrina de Balaão faz? A doutrina de Balaão faz com que você pare de perceber o que é santo e o que é profano, o que é puro e o que é impuro, e você começa a viver um evangelho misturado, um evangelho de qualquer coisa, de qualquer jeito, onde não há temor, onde não há santidade, onde não há renúncia. Você começa a viver um evangelho humanista, onde Deus deixa de ser o centro e onde o homem começa a ser o centro de todas as coisas. O evangelho de Balaão é o evangelho do engano, é o evangelho da mentira, onde ele não quer tirar você da igreja, onde ele não quer tirar você do meio da comunhão, mas ele quer que você no meio da comunhão seja a laranja podre que vai contaminar todo mundo. Primeira João, capítulo 2, versículo 15. O apóstolo João vai nos falar mais coisas que nós precisamos entender nesse tempo. Porque muitos de nós estão guardando a fé, não estão negando o nome, mas estão vivendo na doutrina de Balaão. Então 1 João capítulo 2, versículo 15, fala assim: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Deixa eu te falar uma coisa. Não me leve a mal, mas não adianta você estar vindo para a igreja
Não adianta você estar inserido em algumas coisas, se você tem vivido aquilo que Balaão ensinou. Balaão não disse para Balaque: olha, tira eles, expulsa eles. Não, disse: deixa eles lá, mas deixa o pecado entrar no meio deles. Porque se tem uma coisa que afasta o homem de Deus, são seus próprios pecados. E sabe, é isso que a igreja tem vivido nesse tempo. É isso que a igreja tem vivido nesse tempo. As igrejas estão cheias, os templos estão cheios, mas não existe mais temor, não existe mais santidade. Não existe mais o evangelho puro e genuíno, onde amar a Deus sobre todas as coisas é o alvo principal da igreja. Onde nós trocamos Deus pelos nossos namorados, onde nós trocamos Deus pela nossa faculdade, onde nós trocamos a Deus pelas nossas amizades, onde nós trocamos a Deus por tudo. E nós vamos deixando de priorizar Deus para priorizar as coisas do mundo. Sabe o que Balaque fez? Balaque não fez nada. Balaque só pegou o mundo e colocou dentro de Israel. E sabe o que Israel fez? Começou a se contaminar com aquilo. Deixou a idolatria, deixou a prostituição, deixou o pecado entrar e contaminar o povo de Deus. É isso que tem acontecido nesse tempo. É isso que tem acontecido com o povo de Deus. O que tem acontecido com a igreja é ela não está saindo da igreja. Ela continua na igreja, mas ela vive a vida do jeito dela. Ela não quer entrar dentro dos parâmetros de Deus. Ela não quer viver como o apóstolo Paulo, que diz assim: olha, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, vivo-a na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A igreja, nós estamos desse jeito que nós estamos, porque nós temos deixado a doutrina de Balaão entrar no nosso meio. Você vê fofoca, você vê intrigas, você vê adultérios dentro da igreja, você vê líderes caindo, você vê líderes como Balaão se vendendo por dinheiro. E sabe por causa do pecado. Porque nós acabamos amando mais o pecado do que a Deus. As pessoas não lutam mais pela sua família, elas não lutam mais pelo seu casamento, elas não lutam mais por aquilo que é de Deus. E elas têm deixado as coisas de Deus se passarem, para viverem do jeito que elas querem. Versículo 15 lá de Apocalipse, vamos voltar, Apocalipse 2,15. Deixa Apocalipse aberto, viu? Depois de falar o que ele tem, ele fala agora outra coisa que ele tem contra. E aí no versículo 15 ele fala assim: e além disso, estão também aí no meio de vocês os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Primeiro ele fala sobre a doutrina de Balaão, e agora ele vem falar sobre a doutrina dos nicolaítas. Deixa eu te contar uma coisa.
Esses nicolaítas, eles tinham um lema de vida: aproveitem a vida ao máximo. Aproveitem a vida na carne ao máximo. E aí sabe o que esse Nicolau fez? Nicolau pegou sua esposa, tirou as vestes dela, levou ela na praça e deu ela para todos os homens da cidade coabitarem com ela. Porque o que é que os nicolaítas pregavam? Que nós precisávamos viver ao máximo a vida na carne. Porque a vida na carne não afetava a vida no espírito. E sabe o que ele dizia? Que aonde abundava o pecado, superabundava a graça de Deus. E por isso eles tinham que pecar muito para viver muito a vida de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo que a igreja de Cristo está vivendo. Uma igreja que quer viver os prazeres da terra sem medir consequências. Uma igreja hedonista que só vive para o seu bel prazer, que só busca os seus próprios prazeres e não se importa com as consequências e com nada, mas ela sempre tem uma desculpa teológica para os seus pecados. E por conta das suas desculpas, eles começam agora a distorcer a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: não existe uma coisa mais terrível do que a palavra de Deus distorcida. Não existe uma coisa pior do que você usar a palavra de Deus para os seus próprios interesses. Então eles falavam assim: olha, você precisa pecar muito no corpo, porque o pecado no corpo não afeta nem a sua alma, nem o seu espírito. Então aproveitem a vida, gozem a vida, seja feliz. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: e o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, o que é espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que naquele dia nós vamos prestar conta a Deus do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Deixa eu te falar uma coisa: Satanás, nesse tempo, ele não está querendo tirar você da igreja. Ele quer que você permaneça na igreja, mas ele quer colocar uma mentira dentro de você, para você estar dentro da igreja e se tornar uma mentira, e viver uma mentira. Por quê, pastor? Porque quem está no mundo a gente ainda vai evangelizar, mas quem está na igreja, quem vai evangelizar quem está na igreja? Por isso há muitos entre nós que dormem e estão mortos, porque não sabem discernir o corpo de Cristo, porque não meditam na palavra, porque não conhecem a palavra. E aí começam a ouvir um monte de balela aí. E eu vou te falar, esse tempo de pandemia serviu para um monte de coisa, e uma delas foi para ouvir um monte de heresia. É hipergraça,
é universalismo, né? É atualização da Bíblia, é que a Bíblia não é mais suficiente para ninguém. E as pessoas estão comendo isso, onde nós somos o centro de Cristo. Meu Deus. As heresias começaram a ser despejadas. E as pessoas estão aonde? Na igreja. E sabe o que a Bíblia está dizendo desse povo? Que eles construíram um templo de Satanás no meio deles. Eles não são o mundo, eles não são o inferno. Isso é a igreja. Isso é a igreja de Cristo. Eu queria que todos vocês abrissem comigo aí Efésios capítulo 5. Você que está em casa, abra aí Efésios 5. É isso que tem acontecido nesse tempo com a igreja de Cristo. As pessoas estão na igreja, mas elas estão vivendo como estão no mundo. Efésios 5:1 diz assim. Vamos ler? Portanto, sejam imitadores de quem? Imitadores de quem? Amém. Como que? Como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E agora ele começa, que a imoralidade sexual, que toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Como convém aos santos. Versículo 4, presta atenção. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Versículo 5, e fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias. Por quê? Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. E então vivam como filhos da luz. A pergunta, amados, nessa noite é: nós temos vivido como filhos da luz ou como filhos das trevas? Porque nós podemos estar na igreja, nós podemos ser a igreja, mas nós podemos ter um templo de Satanás no nosso meio. Por quê? Porque nós estamos deixando o pecado entrar no nosso meio. Porque nós estamos deixando as coisas do mundo invadirem a igreja. Nós estamos tão preocupados com a nossa felicidade que nós temos esquecido o reino de Deus. Há poucos dias uma pessoa me ligou e disse assim, começou a falar de um assunto para mim, e eu dei uma resposta que não era o que ela queria, e ela falou assim para mim: pastor, mas eu quero ser feliz. E eu dei a resposta a ela, a mesma que eu recebi quando eu estava sendo discipulado: Deus
nunca nos chamou para ser feliz. Deus nos chamou para amar a Ele sobre todas as coisas. E a felicidade será consequência daquilo que nós praticamos com Deus. Você quer ser feliz? Pegue as bem-aventuranças e viva elas. Ali está o segredo da felicidade. Feliz é aquele que tem o coração puro, porque ele verá o Senhor. Felizes são os que choram com os que choram, e se alegram com os que se alegram. E ele vai dando a receita da felicidade. Mas quando você pergunta para Deus para que Ele nos chamou, Ele vai dizer: eu te chamei para me amar sobre todas as coisas, porque esse é o maior mandamento de todos. Mas sabe qual é o nosso maior problema? É que nós não estamos preocupados com a vontade de Deus, nós estamos preocupados com a nossa própria vontade. E Balaão percebeu isso. Balaão percebeu que ele não podia amaldiçoar o que Deus abençoou. Balaão percebeu que ele não podia ir contra Deus. Mas ele percebeu que se o mundo entrasse no povo de Deus, eles perderiam a bênção e a proteção de Deus. Sabe, eu não sei como você tem vivido, mas você pode estar na igreja. Você pode dizer até que você é temente, que assim como essa igreja não negou o nome, não negou a fé e não negou a presença. Mas essa mesma igreja que não fez nada disso, a Bíblia diz que ela tinha um templo de Satanás no meio dela. Então nós podemos ser a igreja, nós podemos não negar o nome, nós podemos não negar a fé, nós podemos não negar a presença, mas mesmo assim, nós podemos ter um templo de Satanás enfincado no meio de nós. Por isso eu quero falar para você hoje: não aceite mais a doutrina de Balaão e nem dos nicolaítas no nosso meio. Irmãos, nós moramos no interior da Bahia. Aqui tem várias. Existe uma... Eu sei onde é ela. Já ouvi também. Irmãos, o que eu quero te falar hoje é que o diabo nesse tempo ele não está mais preocupado em tirar você da igreja. Ele está preocupado com que você fique na igreja, mas que a mente do mundo esteja dentro de você. Que você esteja corrompido por dentro. Que um evangelho misturado e distorcido entre em você. Mas a Bíblia diz que Cristo é a verdade. Ele é o caminho e Ele é a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Então eu quero te mostrar hoje a estratégia de Satanás para nossas vidas. E talvez muitos de nós já tenhamos caído nisso. Mas hoje nós precisamos sair deste lugar. Há várias igrejas pregando que não existe mais inferno. Que ninguém vai para o inferno.
E que você pode viver como os nicolaítas, do jeito que você quiser. Existe a hipergraça que diz que já foram perdoados os pecados do teu passado, do teu presente e do teu futuro, que você pode pecar quanto você quiser, porque eles já estão perdoados. Irmãos, vocês não têm ideia das coisas que estão surgindo no meio cristão. E essa tem sido a maior estratégia de Satanás. Ele não quer tirar você daqui. Ele só quer corromper a sua mente e o seu coração. Ele quer que você esteja na igreja, mas não perdoe. Ele quer que você esteja na igreja, mas não se arrependa. É difícil. Versículo 16 de Apocalipse 2. Então ele diz assim: portanto, arrependam-se, senão irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus está dizendo que se essa igreja não se arrepender, e se essa igreja não tirar o templo de Satanás do meio dela, Jesus virá contra essa igreja. E ele vem ferir essa igreja com a espada que sai da sua boca. Versículo 17. Ele fala assim agora: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. E agora ele vem falar a recompensa daqueles que não querem viver isso. Presta atenção nisso, que coisa linda. Ao vencedor eu darei do meu maná escondido. Deixa eu te falar uma coisa que você precisa entender. Maná é o alimento. Maná era a comida que o povo comia no deserto. E o maná tinha uma coisa importante: ele não poderia ser guardado para o outro dia. O maná, de um dia para o outro, ele estragava. Por quê? Porque todos os dias você tinha que comer uma porção do maná. Então deixa eu te falar uma coisa, o crente. Não adianta você ler a Bíblia uma vez por semana e achar que ela te alimentou a semana toda. O maná precisa ser comido todos os dias. Ah, pastor, mas eu li a Bíblia. Leu quando? Tem uns 30 dias eu li um capítulo inteiro que valeu pelo mês. Todos os dias Deus tem uma palavra nova para você. Todos os dias Deus tem uma revelação nova da palavra dele para o seu coração. Todos os dias Deus tem um direcionamento para você. Para quê? Para você não cair na doutrina de Balaão, para você não cair na doutrina dos nicolaítas, para você permanecer santo e irrepreensível. No aonde, pastor? No seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Pastor, mas essa santidade eu vou viver até quando? A Bíblia diz até a volta do Senhor Jesus. Então deixa eu te falar uma coisa: aquele que vencer, todo dia tem um maná fresco. Todo dia tem uma palavra nova para a sua vida. Todo dia tem uma revelação de Deus para o seu coração, para a sua família. Tem um direcionamento de Deus. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam. Porque a palavra dele se renova. Por quê? Porque a palavra dele é lâmpada para os seus pés e ela é a luz para os seus caminhos. Por isso, abra comigo aí no Salmo 119.
Salmo 119, versículo 9. Jovens, ouçam isso. E ele começa fazendo uma pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E aí ele mesmo responde: observando a sua palavra. De todo o coração te buscarei, e não deixes que desvie dos teus mandamentos. Por quê? Porque eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Versículo 93, 9:3. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que tu tens me dado vida. Você quer viver a vida de Deus? Você quer conhecer a vida de Deus? Conheça a sua palavra. Seja como aquele maná precioso que todo dia cai um maná novo na sua vida. Então todo dia medite nessa palavra. Conheça a palavra de Deus, para que as mentiras do diabo não entrem na sua mente, para que as doutrinas do inferno não entrem no seu coração, para que o modelo do mundo não entre em você, mas que o mundo seja moldado por você. Semana passada eu falei sobre o jardim de Deus, e falei, uma das características do jardim de Deus é que ele é fechado. Por quê? Porque o mundo não afeta ele, é ele que afeta o mundo. Mas hoje é tudo o inverso. Hoje o mundo afeta a igreja. Apocalipse 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei do maná escondido. Agora escutem essa. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Deixa eu te falar uma coisa. Existia uma tradição no povo romano. Quando um filho nascia, e o pai não tinha dúvida nenhuma que aquele filho era dele, ele pegava uma pedra branca, ele escrevia o nome daquele filho naquela pedra, para dizer para todo mundo que aquele filho tinha um pai. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a igreja de Cristo, que não é contaminada pela doutrina de Balaão, que não é levada pela doutrina dos nicolaítas, aquela igreja que se guarda pura e santa ao Senhor, além de todo dia ela comer de um maná fresco, quando você chegar no céu, o teu pai vai estar te esperando com uma pedrinha branca, e ele vai te dar um novo nome, para todo mundo saber que você tem um pai. É como se você chegasse no céu e recebesse um certificado de nascimento, uma certidão de nascimento. E esse nome só você e o seu pai vai conhecer. E todos saberão: John tem um pai, Ananda tem um pai, Paula tem um pai, Érica tem um pai, Luiz tem um pai. E quem é o seu pai? É Deus, o meu pai. Ele é o meu Abba. Você não vai ser só reconhecido, como a gente fala aqui, haverá um reconhecimento legitimado de filho de Deus, onde
todos saberão que nós somos os filhos de Deus. E aí 1 João capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: vejam, que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. E por essa razão, o mundo não nos conhece, porque também não o conheceu. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é uma das características que você é filho de Deus? É quando o mundo não te conhece. Porque você não se veste como o mundo, você não fala como o mundo, você não se comporta como o mundo. Você vive na contramão do mundo. Ah, mas fulano vive assim. Não importa como ele vive, importa como o meu Pai quer que eu viva. Porque Ele está lá me esperando com uma pedrinha branca. Ele está me esperando para todo mundo ver que Ele é o meu Pai. Para todo mundo saber que eu não me vendi, que eu não me corrompi, mas que eu amei a Ele, mas que eu desejei a Ele, e que eu decidi viver para Ele. Eu não sei o que você tem feito com a sua vida, eu não sei como você tem vivido a sua vida, mas eu quero te falar uma coisa: Jesus está te chamando para você viver para Ele. Jesus está te chamando para você abrir mão do modelo do mundo para viver o modelo do céu na terra. Jesus está te chamando para abrir mão dos modelos impostos pela terra para viver pelo modelo imposto pelo céu. Jesus está nos chamando nesse tempo para tirarmos as doutrinas que não são do céu do nosso meio. Ele está nos chamando para vivermos a vontade de Deus nesse tempo. E a vontade de Deus é que nós sejamos santos, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E a Bíblia diz: jovens, vocês são fortes, mas precisam meditar na palavra, precisam guardar essa palavra, e precisam viver esta palavra. Tem um monte de gente achando que ser crente é a coisa mais chata do mundo. Isso é mentira. Eu acho que, pelo contrário, não tem um povo mais alegre do que a gente. Nós passamos 24 horas aqui, numa campa dentro. Talvez teve gente que nunca se divertiu tanto na vida. Brincamos de torta na cara, fizemos karaokê, nos divertimos, cultuamos, adoramos, tivemos comunhão. Mas tudo dentro de uma santidade. Porque nós não vivemos viver religiosidade, nós viemos para viver o reino de Deus. Mas o reino de Deus não é o meu padrão, é o padrão dele. E Jesus está te chamando hoje para largar os padrões do mundo e voltar aos padrões dos céus. De quê, pastor? De corpo, de alma e de espírito. Pastor, o que é que eu preciso fazer com o meu espírito? Você precisa nascer de novo. Pastor, o que é que eu preciso fazer com a minha alma? Você precisa restaurar ela. Perdoar, tirar a rejeição, tirar a depressão, tirar a ansiedade, ser um modelo de Cristo. E pastor, o que é que eu preciso fazer com a minha carne? Tirar as obras da carne. Tirar a prostituição, a lascívia, a mentira, o engano, e se tornar santo como Ele é santo.
e viver a verdade, não a mentira. Porque não adianta, amados, nós estarmos na igreja e não sermos a igreja. Não adianta nós dizermos que somos cristãos e não vivemos Cristo. Mas ele diz: aquele que vencer, vai comer do meu maná. E quando chegar aqui, eu vou te esperar com uma pedrinha branca. E nessa pedrinha branca, você vai receber um novo nome. Uma certidão de nascimento. Dizendo que eu não sou mais o filho do Oscar e da Glória. Mas que eu agora sou o filho de Deus. Eu não sei o quanto isso para você é importante, mas para mim isso é demais. Feche seus olhos. Eu não sei como você tem vivido, mas Deus está nos chamando para um tempo de recomeço, para um tempo de renovo. Deus está nos chamando para um tempo de santidade. Deus está nos chamando para um tempo de largar os padrões do mundo e vivermos os padrões do céu. Sem pornografia, sem lascívia, sem mentira, sem enganos. Deus está nos chamando para um caminho de santidade. Deus está te chamando hoje para um caminho de santidade. Deus está te chamando hoje para começar um novo padrão de vida. Feche seus olhos. Começa a conversar com Deus aí. Fala com Ele. Você que está em casa, conversa com Ele. Você que está em casa, abre o coração para Ele. E vejam que grande amor é esse. De sermos chamados filhos de Deus. A Bíblia diz: se você tem vivido a doutrina de Balaão, se você tem vivido uma mentira e um engano, você precisa se arrepender. Se você tem vivido uma mentira, você precisa se arrepender. Se você tem vivido uma mentira, você precisa se arrepender. Se você tem sido uma mentira, você precisa se arrepender. Se você tem envergonhado Cristo na terra, você precisa se arrepender. Se você tem se vendido como Balaão se vendeu, você precisa se arrepender. Se você tem tido ideias do inferno como Balaão teve, você precisa se arrepender. Se você tem levado pessoas a viver um evangelho de mentira, você precisa se arrepender.